Gente, eu fui. Assim, meu pessoal, tudo beleza? Já estamos perto de começar a nossa aula aí, tá bom? Guardar só mais um pouquinho, por favor. Vou desligar lá, pra gente ver se tá com Rael, você tá ouvindo a gente? Tô sim, Dani. Ah, fechou. Ele tá ouvindo, mãezinha. Só. Pessoal, nós já vamos começar, tá? Só mais alguns minutinhos aí, que eu esqueci de postar o link, o pessoal tá entrando agora, beleza? Beleza.
Opa, estava mutado aqui. Então, galerinha, vamos começar, né? Acho que deu tempo de todo mundo entrar, né? Acho que sim. Né? 8h16 já, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos aí, a paz do Senhor a todos. Beleza? Se puder abrir sua câmera aí, para a gente se cumprimentar nesse momento inicial. Eu agradeço. Beleza? Foi no Marcão aqui com a gente. Vai ser o irmão Marcão, beleza, meu velho? Irmã Carla, irmão Edivani. Aí, quem puder abrir a câmera também, a gente está saudando aí, tá? Irmã Larissa, paz, irmã Rayane, Maria, Ribamar, Claudinha, Pai Senhor, Isabela e Júlia, não sei quem é. Pai Senhor, Evelyn, Duda, Pai Senhor, Duda, Rafael, paz, Lohane, paz, Jéssica, paz, Tia Neuma, Daniela, paz, Jennifer, paz, Anne, Caroline e Esther, show de bola, Tia Luciene, paz, e Marcelo e Nath. Beleza, pessoal? Paz Senhor, sejam bem-vindos ao curso bíblico aí, tá bom? E nós vamos terminar o que a gente tinha falado na aula passada. E muito provavelmente hoje estaremos também concluindo aí a carta aos Hebreus, tá bom? Agradeço a todos vocês que estão aqui na transmissão hoje. E vamos lá. Tá todo mundo ouvindo bem? Dá um legalzinho se tiver. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Karen também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Karen. Na aula passada, nós paramos... Deixa eu ver. Gente, eu vou pedir um favor também. Se alguém puder se candidatar aí a fazer a chamada para mim hoje, que a Katia ela não vai poder estar hoje com a gente, né? Ela tem um compromisso e ela está sempre fazendo a chamada. Quem puder fazer a chamada para mim, eu agradeço, tá? Aí faz a chamada, anota o nome das pessoas e manda lá no grupo, que meu pai está pedindo um relatório, uma lista, né? Toda semana. Aí eu não consigo dar aula e fazer a chamada ao mesmo tempo. Quem puder fazer esse favor para mim, eu agradeço, tá bom? Beleza. Seja bem-vinda, Ana Luísa também. Show de bola. Então, vamos lá. Dadas as considerações iniciais, vamos aqui... Vamos ver onde a gente parou, né? Na aula passada. A gente parou no 10, né? Sacrifício, não manda... Paramos no 10, capítulo 10, verso 19, né? E nós falamos aqui na aula passada, né? Como eu sempre faço, eu vou dar um resuminho aqui do que a gente falou, né? E também nós estamos começando 8h19, tá? No máximo 9h19 aí estaremos terminando também. Beleza? Então vamos lá. A gente falou na aula passada, né? Que as coisas terrenas... E, gente, perdão, eu estou tão avoado hoje, nem fizemos a oração inicial, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar, então? Amém? Pedir para nossa irmã Deilde fazer oração pela gente, nossa irmã de Samambaia. Pode ser, Deilde? Amém, Israel. Amém, estamos te ouvindo. Tá ok. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nessa noite, nós estamos aqui, Jesus, reunidos para ouvir Tua voz. Toma aí a vida do Israel, meu Deus, como sempre o Senhor tem usado o Teu servo. Meu Deus, que viemos entender e compreender, Jesus, o que o Senhor quer falar nessa noite. Tome as nossas mentes, nos dê entendimento e discernimento para compreender as coisas do Teu reino, Espírito Santo de Deus. Toma aí cada um que está assistindo, cada um que está escutando, que o Senhor venha usar poderosamente a vida de Israel. Assim nós te louvamos nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, irmã Deilde. Então, vamos lá, galera. Então, nós falamos que as coisas terrenas, né, elas são sombras dos bens vindouros, né? As coisas espirituais, normais, carnais, elas se originam das espirituais, tá? Tá falando aqui que falamos também que os sacrifícios passados que eram feitos, né? Porque o livro de Hebreus é um livro direcionado aos judeus. Então, se é um livro direcionado aos judeus, nós entendemos que tem muitas simbologias dos judeus, tá? Da velha aliança, que são os sacrifícios, né?
E a preocupação do autor dos Hebreus é fazer com que esses recém-convertidos, esses prosélitos ao Evangelho, eles não regressem ao judaísmo devido ao constante sofrimento e perseguição que eles estavam passando nessa época. Então, ele faz todo um contraste entre a velha aliança, né, a antiga aliança, a nova aliança que foi feita no sangue de Cristo, né, tentando convencer piamente eles de não retornarem à velha religião, tá? Então, nós vemos aqui o esforço, e aqui ele fala que os sacrifícios, no capítulo 10, né, no começo, os sacrifícios antigos não tinham a capacidade de expurgar os pecados, apenas de aplacar a ira de Deus. O que significa que o sacrifício de Cristo, sim, esse sacrifício é definitivo. Ele tira a nossa consciência do pecado. O sacrifício anterior, esse sacrifício da lei, com os carneiros, os animais, o que ele fazia? Ele aplacava a ira de Deus, porém, permanecia-se uma consciência do pecado, tá? Então, a Bíblia fala que se Jesus morreu por nós, não devemos ter nem consciência do pecado, das obras mortas, tá? Nós somos nova criatura. Já a lei não podia fazer dessa forma. O que é mais interessante ressaltar aqui. Fala aqui que é muito interessante isso que eu falei aqui, né? Que Cristo, aqui no 11, ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover o pecado, como eu falei. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, tá? Então, a gente tinha dúvida, pelo menos na aula passada, muitas das vezes, como é que o sacrifício de Cristo é um sacrifício que ecoa na eternidade, né? Nós vemos a Bíblia falando que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Nós vemos também a Bíblia falando que em 1 Pedro, ou 2, não me lembro agora, que o sacrifício de Cristo ecoa antes da fundação do mundo, tá? E nós vemos também João e Daniel tendo a mesma visão de um cordeiro, meio que como morto, lá em Apocalipse, no capítulo 6 ou 6. E o que acontece? Às vezes a gente acha que esse sacrifício, ele é feito, as coisas espirituais são feitas automaticamente por um passo de mágica. Não é assim. Nós vimos que aqui, pelo Espírito Eterno, foi que Cristo inseriu esse sacrifício na eternidade. Então, perceba, Cristo morre somente uma única vez, como em Hebreus fala, e por esse Espírito Eterno, que está no âmbito da eternidade, Cristo consegue ecoar seu sacrifício por toda a eternidade. Eu expliquei que a eternidade é como se fosse um círculo, tá? Ele não tem começo e não tem fim. Nós humanos estamos sob a regência do tempo e Deus está sobre o tempo, tá? Então, a única forma de Cristo inserir esse sacrifício na eternidade foi através do Espírito Eterno. Eu acredito que esse Espírito Eterno se refere a uma das facetas do Espírito Santo também, tá? A gente falou isso nas aulas passadas. Vamos ver aqui, correr um pouquinho. 19, né? Isso aqui também é muito importante ressaltar para a gente começar a aula de fato. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo verbo, isto é, pela sua carne. Eu expliquei que Cristo, ao ir para a cruz do Calvário, Jesus, né? Que Cristo se refere à divindade, né? Jesus se refere à sua humanidade. Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem, tá? Senão não faria sentido, né? Um Deus salvar a gente e a gente, como homem, ser elevado ao sacrifício da carne todos os dias, né? E não conseguimos, já que não somos Deus, né? Então ele morreu como homem, tá? Então Jesus morre como homem, e ali a Bíblia fala que ele se fez pecado, se fez corpo do pecado. E quando ele morreu, a Bíblia fala em Isaías que o pai se agradou em moer o próprio filho. E assim o pai, moendo o próprio filho, rasgando o filho, assim foi desfeito também aquele véu que separava o lugar santo dos santos. E hoje nós podemos entrar por esse novo e vivo caminho, já que esse antigo caminho só era feito pelos sacerdotes e através de um véu, tá? Então, esse é o sentido aqui. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, 22, com sinceridade de coração. Para quem chegou agora, tá? Estou fazendo só uma revisãozinha do capítulo 10 de Hebreus, estou no verso 22. Aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, a má consciência lavada, e lavar o corpo com água pura, tá? Então, eu expliquei na aula passada que essas palavras no grego, né? Por isso que é importante ter uma Bíblia no grego. Esse sincero quer dizer da mesma forma, tá? Em plena certeza de fé, de coração purificado, quer dizer um coração aspergido, tá? E de consciência, purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu expliquei que esses passos, né? A aspersão, aqui a lavagem do corpo com água pura, era um passo feito
quando se eram nomeados sacerdotes. Então, nós vemos esse processo acontecendo com a família de Arão, né? Moisés lavando eles com água pura, aspergindo sangue sobre eles. Ou seja, em outras palavras, o que está dizendo o texto? Que Cristo, como sumo sacerdote, ele fez esse novo caminho e entrou, e o véu foi rasgado. E nós agora, não só como seguidores, como sacerdotes também, entramos junto a ele por esse novo vivo caminho. Ok? Então, a Bíblia nos fala em Apocalipse 1 que nós somos reis e sacerdotes, tá? Então, você é rei, você é sacerdote, tá bom? Nós podemos acessar o Santo dos Santos. E também é que muito importante a gente ressaltar isso aqui no 26, porque se vivermos deliberadamente pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu expliquei aqui que existem pecados para a morte e existem pecados que não são para a morte. Esse é um tema que tem bastante divergência, né? Mas ao estudar o tema um pouco, eu cheguei assim de conclusão, né? Lendo autores renomados, que esses pecados que a Bíblia nos dizem que são para a morte, né? Fala em 1 João que tem pecados que são para a morte, e peço que por eles não orem, né? 1 João está se referindo ao docetismo, tá? Que era o docetismo. Era uma cultura que era pregada na época em que Jesus não havia vindo em carne, tá? Somente em espírito. Que é uma cultura totalmente contrária, né? Ao que nós cremos hoje. Então, o que está falando aqui? Porque se vivemos deliberadamente, já nos resta sacrifício pelos pecados. Há uma semelhança com esse texto, tá? Qual é a semelhança? A questão de quem praticava o docetismo está se desviando da verdade. Assim também como fala que aquele que peca contumazmente, tá? Deliberadamente quer dizer, sem pensar, um pecado após o outro, ele está crucificando novamente o Filho de Deus. E lá no capítulo 6 de Hebreus, nós lemos também que, aquele versículo icônico, aqueles que já provaram o dom celestial, é impossível que aqueles que já provaram o dom celestial, das coisas vindouras, tal, um monte de coisa, provaram dos poderes do mundo vindouro, sejam renovados para arrependimento. O que está dizendo? A salvação não pode ser perdida. É um presente. Não é porque você merece ou porque você deixou de merecer. É um presente dado por Deus. Agora é o seguinte, você tem a capacidade de rejeitar essa salvação. Tá? A partir do momento que você vive em pecado deliberadamente, a partir do momento que você acredita que Cristo não veio em carne para o mundo, você está desviando, você está apostatando da fé. Tá? Então, esses são pecados que são para a morte. Okay? Só mutar o microfone aqui. Tem algum cachorro latindo aqui, calma aí. Só achar quem é. Da Jus, pronto, notei. Então, tá? Então, está dizendo isso, que uma das formas de nós nem perdermos a salvação, de nós rejeitarmos a salvação, é isso, é através da apostasia, ok? E aqui nós continuamos. Vamos lá, então. Ixi, gente, eu pulei, na verdade a gente parou no 22. Vamos lá, então. A partir do 22, a aula está começando agora, então, beleza? Fizemos um review aí da aula passada. Vamos lá, então, prepara seu caderno, sua caneta. E, Jennifer, eu vou falar devagar, tá? Que a Jennifer falou que estava falando mais rápido na aula retrasada, né? E aí eu vou falar devagarzinho, beleza? Vamos lá, então. Aproximemo-nos com sinceridade de coração. Oi, Jennifer. Aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Acabei de explicar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, tá? Isso é interessante. Você considerando seu próximo, seu irmão, você consegue sim estimular o amor e as boas obras, tá? E o amor é diferente de paixão. O amor, ele é uma escolha. Ele não é um sentimento, como é pregado muitas das vezes, né? Tá? Então, Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, tá? Se prova o amor de Deus, a Bíblia fala. Ou seja, não é um sentimento, porque se Deus é avesso ao pecado, só montar o microfone. Se Deus é avesso ao pecado, tá? Não teria por que ele nos amar. Mas já que não é um sentimento, é uma escolha, ele decide nos amar, tá bom? Então, considerando o nosso próximo, nós conseguiríamos amar o nosso próximo. E agora 25 aqui, que é um versículo muito icônico, tá? E é para esses desigrejados aí, falam que conseguem viver fora da igreja, tá? Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais
E quanto mais vedes que o dia se aproxima, tá? Geilton falou que estamos aqui. Beleza, Geilton? Show de bola, glória a Deus. Então, o que acontece aqui? Não deixemos de congregar como costume de alguns. Muitas pessoas falam, não vou mais à igreja, porque não tem a necessidade de ir à igreja. Não tem a necessidade de estar ali, eu tenho minha própria comunhão com Deus, tá, ok? Mas a Bíblia, se nós vermos num panorama geral, nós vemos que a Bíblia, ela é totalmente voltada à comunhão, tá? Fala lá em João, né, que nisso conhecereis que sois meus discípulos, né? Que vós amareis uns aos outros, tá? A mesma coisa aqui, a Bíblia fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E pense comigo, nós somos o corpo de Cristo, tá? Nós somos a igreja, Cristo é o cabeça. Então, não há condenação para os que estão em Cristo. Se eu estou inserido no corpo de Cristo, não há condenação para mim. Agora, se eu não estou inserido no corpo de Cristo, já não é igual, tá bom? E aqui é interessante que quando nós estudamos aqui essa palavra admoestação, tá? Não, fala aqui, né, no 25, não deixemos de congregar-nos, como costume de alguns, antes façamos admoestações, tá? Essa palavra admoestação, se você quiser anotar aí, ela é paracaléu, tá? Paracaléu, P-A-R-A-K-A-léu, que quer dizer chamar para o lado, tá? Admoestar não é da porrada, como muitos acreditam, não, tá? É chamar para o lado. Então, fala aqui, ó, como é de costume, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Toda vez que nós enxergamos o dia com D maiúsculo, tá? É o dia da vinda de Jesus. Então, que outras palavras está falando aqui? Agora, a revelação. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. A igreja saiu de onde? A igreja saiu do lado de Cristo. A semelhança de Adão, tá? Então, se Cristo é o último Adão, né? E Adão, o primeiro Adão, obviamente, tá? Eva é tirada do seu lado, assim como Cristo na cruz do Calvário, quando se espeta o seu lado, com a lança sai água e sangue. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. E água representa a vida espiritual, tá? E sangue representa a vida terrena. A única instituição que possui vida terrena e espiritual é a igreja. E quando está falando aqui, já que nasce isso, a noiva, né? Considerando a noiva que saiu do lado de Jesus, que nasceu ali. E quando falar de moermos temos uns aos outros, é chamar para o lado, ou seja, aqueles que estão tentando sair do corpo de Cristo, sair do seu lado como esposa, é nossa função trazer eles de volta para que eles fiquem juntos, porque o dia se aproxima, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Verso 26. Porque se vivermos deliberadamente pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, tá? Eu falei adiantadamente, meu Deus, adiantadamente isso, tá? Então, reflita aquilo que eu falei, tá? Hebreus 6, tá? Os pecados são para a morte, os pecados não são para a morte, beleza? Se você quiser que eu volte aqui, me avisa no chat aí que eu volto aqui e você anota, tá bom? 27. Pelo contrário, certa expectação terrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários, tá? Então é isso, se nós rejeitamos o sacrifício do Filho de Deus, a semelhança daqueles judeus que os rejeitaram na cruz do Calvário, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa, a partir do momento que nós rejeitamos o sacrifício do seu Filho, não nos resta outra coisa a não ser a expectação horrível de juízo e fogo vingador, tá? E a Bíblia nos fala que agora eu não lembro o livro, mas aqueles que se opuseram contra o Espírito Santo, o próprio Deus pelejou contra eles, tá? Então, adversário aqui tem o sentido de opositor, ok? Então, se você se opõe ao sacrifício da cruz do Calvário, o que te resta é somente expectação de horrível, de fogo e juízo, beleza? 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. Que quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da Santa Aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, aqui está tendo uma comparação, tá? Do que? A lei e a graça. E muitas vezes nós achamos que a graça ela é mais light do que a lei. Isso é totalmente errado, tá bom? Aqui está falando que pela testemunho de 2 ou 3 pessoas, as pessoas morriam apedrejadas, tá? Foi pego em adultério, por exemplo, né? Testemunho de 2 ou 3 pessoas, tanto o homem ou a mulher eram apedrejados, tá bom? E aqui está falando também
da graça, né? Quanto pior vai ser na graça. Por quê? É igual quando Cristo falou com aqueles fariseus, tá? Quando Cristo falou com os seus discípulos. Cristo fala assim que... deixa eu me recordar. Jesus fala... lembrei que o nosso nível ele deve ser muito acima do que os fariseus e escribas, tá? Nosso nível espiritual, nosso nível de justiça. Por quê? Porque, pense, os fariseus e os escribas seguiam a lei e não possuíam dentro deles o Espírito Santo, porque eles não participaram da nova aliança. Logo, nós que seguimos a Cristo, estamos na graça, temos um julgamento muito maior sobre nós, já que possuímos o Espírito Santo dentro da gente para nos ajudar em nossas fraquezas, tá? Então, nós somos cooperadores com o Espírito Santo, ok? E a Bíblia também fala, se na antiga lei alguém adulterava, morria. Agora, se você pensar no seu pensamento, você está com uma mulher, com um homem, e pensar que ele é seu, tomou para si, você já adulterou. Se você odeia seu irmão, se você fala raca, tá? Você é digno do fogo do inferno. Então, a graça não veio abaixar o padrão. Na verdade, ela veio subir o padrão, já que a graça é feita mediante o sangue da nova aliança, tá bom? Então, ela vem elevar o padrão em relação à lei, ok? Eu quero que você anote aí na referência de Hebreus 10, 29. Quero que você anote aí, por favor, a referência de Êxodo, capítulo 24, versos 7 e 8. Beleza? Eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 24, 7 e 8. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre essas palavras, tá? Aqui nós vemos o sangue da velha aliança, tá bom? Que era o sangue de cordeiros. Beleza? Ok, gente, como é que tá aí? Eu sempre pergunto sobre esse feedback, que se eu estiver correndo e alguém não estiver entendendo, eu vou mais devagar. Como é que tá aí? Tá bom? Se tiver bom, dá um legalzinho, beleza? Se não tiver, bota a mãozinha. Eu vou saber que se tá bom, se tá rápido, se tá ruim, beleza? Não me deixe falando sozinho. Fale comigo. Rafael falou que tá bom, Marcos Assis falou que tá bom, Jéssica falou que está bom. Então, tô entendendo que tá bom. Carla também falou que tá bom. Geilton também. Beleza. Vamos lá, então. Prosseguindo, galera. Ora, nós conhecemos... Tá, 30. Ora, nós conhecemos aquele... Vamos só voltar no 29 aqui, só para... De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, tá? Então, você está falando aqui com essas pessoas que com o sangue da nova aliança foram santificadas, são pessoas que são crentes, tá? Eles foram santificados através do sacrifício de Cristo. E eu falei nas aulas passadas também que sacrifício, santificação, ele não tem a ver com sacrifício, ele tem a ver com oferta, ok? Na verdade, oferta e sacrifício, desculpe, não tem a ver com outras coisas, tem a ver com oferta e sacrifício, tá? Pela santificação, a Bíblia fala aqui em Hebreus, né? Sem santificação ninguém verá a Deus, ou seja, sem morte de si mesmo, para si mesmo, sem sacrifício, assim como foi o sacrifício de Cristo, ninguém verá a Deus, tá? Então, se você quiser colocar santificação é igual a sacrifício, anote aí no seu caderno, beleza? E aqui a última parte, né? E ultrajou o Espírito da graça. Então, quando nós negamos a Cristo, nós estamos ultrajando o Espírito Santo, tá bom? Isso é muito sério. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, tá? Se vocês quiserem anotar aí também, eu não anotei aqui não, mas é interessante, existem 3 tipos de julgamentos, tá? Existe o tribunal de Cristo, primeiro, o tribunal de Cristo, onde os crentes serão julgados, tá? A Bíblia fala que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito através do corpo, tanto do corpo físico como o corpo como igreja, tá? Nós temos o segundo tribunal, que é o tribunal do trono branco. Tribunal do trono branco. Esse tribunal é terrível, diferentemente do primeiro tribunal, que não é um tribunal para condenação, apenas para galardão e diferenciação de reino e salvação e paraíso, tá? Esse segundo tribunal é para os ímpios. A Bíblia fala que grandes e pequenos estarão nesse tribunal, tá?
Grandes no sentido, né, de estatura, de altura, e pequenos, né, no sentido de posição, tá? Então, é tribunal para os ímpios, tá? Esse segundo tribunal do trono branco. E o terceiro e último tribunal é o tribunal das nações, onde as nações serão julgadas, ok? Tribunal das nações. Gente, eu queria saber de vocês, tem alguém fazendo a chamada? Não vi ninguém falando. Por favor, eu peço que alguém faça a chamada para mim. Beleza? Anote os nomes aí. E se alguém estiver fazendo a chamada, bota no chat para mim. Por favor, preciso de um voluntário. Ou de uma voluntária. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, tá? Então tá falando aqui, lembrai-vos, vocês estão querendo desistir e voltar ao judaísmo. Lembre que pelo evangelho vocês sustentaram lutas e sofrimentos. 33, ora, expostos como um espetáculo. Tá? Para quem não sabe, o Coliseu, aquele filme Gladiador, tá? Aquele filme maravilhoso, muito bom, com o Russell Crowe. Foi palco da morte de muitos cristãos. Muitos cristãos morriam ali pelas feras, tá? Eram bestializados perante os romanos, perante os povos, tá? Então serviam de espetáculo, tá? Então vamos lá. Espetáculo tanto de opróbrio, 33, quanto de tribulações. Ora, tornamos-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, ou seja, a perda dos vossos bens, o rapto dos vossos bens. Tendo ciência de possuir vós mesmos um patrimônio superior e durável, ou seja, eu estou alegre, feliz, porque eles estão roubando minhas posses, estão roubando meu carro, minhas coisas, porém eu possuo um patrimônio celestial, e é nisso que eu estou voltado, é nisso que os meus olhos estão voltados, é isso que está dizendo aqui. 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que é a vossa fé, tá? A confiança mesmo de fé. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, alcançar a promessa está condicionado à perseverança. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 38, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Tá? Quero que você anote nessa referência, 10:38, a referência de Abacuque, capítulo 2, verso 4. E também a referência de Romano, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Ok? Vou ler para vocês. Abacuque, eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Só ver o chat aqui. Oxe, Carlinha, obrigado. Carlinha falou que fez aqui a chamada. Beleza. Justo presente, beleza. Vamos lá, então. Abacuque, novamente. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como no grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé, tá? E o interessante é que o contexto aqui da passagem que estamos lendo não é no que o justo viverá pela fé de viver até os 100 anos de idade. Viverá se salvando do fogo do inferno, tá? Então, a única forma de se salvar do fogo do inferno é vivendo pela fé. Beleza? Creio que deu uma nova visão aí para vocês, né? Sobre esse versículo. Beleza? Ó, tanto que a gente vê aqui, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, Deus falando. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, que eu acabei de falar. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, se eu vivo pela fé, logo tenho a conservação da minha alma. Beleza? 11. Ora, esse versículo é icônico, né, gente? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. 3. Pela fé, entendemos que foi o universo, em algumas traduções vai estar aí os mundos, né? Formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, tá? Nós vemos aqui, né? Eu prefiro essa tradução, né? Dos mundos, tá? Quando fala que o mundo
visível veio a partir do invisível. E eu sempre falo isso, que o nosso mundo material, ele tem por base o espiritual, tá? A Bíblia fala que tudo que houve na antiga aliança, tá? Ela, na verdade, é uma prefiguração do que estava nos céus. Se havia um tabernáculo de Moisés, como eu expliquei nas aulas passadas, é porque existe um tabernáculo eterno, tá? E Deus fala para Moisés, né? Vede, quer que você faça tudo como o modelo que te mostrei no monte, tá? Então, tudo que existe aqui na Terra é um prelúdio do que há nos céus, é uma sombra. Então, nós vemos as coisas estão ligadas, por exemplo, em Daniel, tá? Nós vemos Daniel orando ali durante seus 21 dias. A sua resposta chegou no primeiro dia, ele foi ouvido, na verdade, no primeiro dia, e sua resposta demorou para chegar a 21 dias. Nós vemos ali que houve uma batalha, tá? Entre principados de nações, tá? Principado Miguel, príncipe, tá? E o principado da Grécia, ok? Então, o que acontece? As coisas do mundo espirituais são muito mais reais do que o físico. Perceba que para Daniel chega apenas uma resposta, mas no mundo espiritual houve toda uma luta, tá? Então, Daniel, ele levanta a sua voz aos céus, ergue sua voz, e da mesma forma, ele tem essa retribuição através de uma voz, ok? Através de uma mensagem. Só que tudo que acontece no mundo espiritual é muito mais relevante que no mundo físico. Então, eu sempre falo, gente, exemplo de vida, né? Eu queria muito, abrindo um minutinho só, parênteses, né? Para edificar sua fé, para que você possa entender, vou ilustrar isso. Eu queria muito um HRV, né? Aquele carro HRV. Quando eu estava no Paraguaína, todos os HRVs que nós víamos, nós colocávamos a mão, estava no shopping, no condomínio onde a gente morava, a gente falava, Senhor, eu quero um HRV. Senhor, na verdade, nem era assim, Senhor, muito obrigado pelo HRV, né? Vamos falar aqui, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, eu já tinha certeza, porque eu estava esperando aquilo, tá? E a convicção dos fatos que não se veem. Eu estava convicto que eu ia jogar HRV mesmo sem ter. Eu entrava no meu palio e falava, Senhor, muito obrigado pelo meu HRV. Eu não estou passando essa marcha, ele é automático, tá? E eu fui gerando aquilo no mundo espiritual de uma forma tão grande, tá? Assim como no livro de Paul Yang-Shu, né? David Yang-Shu, A Quarta Dimensão. Não sei se você leu, se você não leu, leia. A Quarta Dimensão, o qual ele descreve dessa experiência da fé, de você gerar uma certeza daquilo que existe no mundo espiritual, como se já houvesse. Ele falou que ele muitas vezes tinha que pagar um aluguel da igreja, tinha que fazer algo, e ele estava angustiado, chorando no quarto, né? E a esposa dele perguntando por que ele estava chorando. Ele orava, até que, enfim, ele tivesse certeza daquilo, tá? E aquela certeza trazia paz à sua alma, porque ele sabia que foi gerado no mundo espiritual. Então, nós temos que considerar que aquilo que é feito no mundo espiritual, ele tem muito mais relevância. E assim foi comigo. Quando chegou em Brasília, não tinha condições de comprar o carro, mas eu tive uma conversa com meu cunhado, ele falou assim, não, cara, a gente faz assim, assado, e você vai ter seu carro. E eu nem esperava aquilo, eu tive meu carro, tá? Da forma como eu quis. Assim como muitas coisas na minha vida, Polícia Federal, e dá para contar testemunho até amanhã aqui, tá? Então, o mundo real, ele é feito a partir do mundo espiritual. Logo, temos a preeminência do mundo espiritual perante o mundo real, beleza? Vamos lá. Verso 4. Só falar aí, alguém falou no chat aqui. As referências está falando muito rápido, o Gerildo falou aqui. Então, vamos lá. Referência, Gildo. Vamos lá. Ó, referência de 10:38, né? Hebreus 10:38 foi Abacuque, capítulo 2, verso 4. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Referência de Hebreus, capítulo 10, verso 29. É a referência de Êxodo, capítulo 24, versos 7 e 8. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que não tem mais, não. Vamos ver pela fé. Ok, acho que foi isso, Gilto, beleza? Show. Vamos lá, então. Prosseguindo. Pela fé, tá. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala, tá? O que quer dizer aqui que Abel, depois de morto, ainda fala, tá? O sangue, lá em Gênesis vai falar, né, que o sangue de Abel clama a mim, Deus perguntando para Caim, né? O que fizeste a teu irmão?
o sangue de Abel clama da terra amém. Então, o que acontece? Nós vemos até uma semelhança com Cristo aqui, de Abel, tá bom? Abel ofereceu uma oferta, um sacrifício, Jesus também. Se você quiser até anotar semelhanças entre Abel e Cristo, anote no seu caderno, tá? Semelhanças entre Abel e Cristo. Abel ofereceu uma oferta, um sacrifício. Cristo também. Abel foi morto por seus irmãos. Cristo foi morto por seus compatriotas. Abel foi morto por inveja. Cristo também. Abel foi convidado para ir ao campo. Cristo foi morto fora da cidade. Então, Abel ofereceu uma oferta, um sacrifício. Cristo também. Abel foi morto por seu irmão. Cristo foi morto por seus compatriotas. Abel foi morto por inveja. Cristo também. Abel foi convidado a ir a um campo. Cristo foi morto fora da cidade. Pegaram? Anote aí, gente, a referência de Apocalipse, capítulo 6, verso 9 e 10. Apocalipse, capítulo 6, verso 9 e 10. Vou ler rapidamente para vocês. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, presta atenção, hein? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram, o testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Okay? Então, em outras palavras, quando Abel morre, o sangue de Abel, e no grego, né, o sangue, até falei isso na conexão, o sangue ele tem a ver com alma, com vida, tá? A Bíblia nos fala que a vida da carne está no sangue, ok? Então, se o sangue representa a vida, Abel está clamando a Deus: ó Senhor, até quando o Senhor não vai me julgar por Caim? O Senhor não vai me vingar por Caim, tá? E, igualmente, antigamente se fazia um sacrifício sobre o altar, ok? E esse sacrifício sobre o altar fazia com que o sangue escorresse e fosse para debaixo do altar, tá? Sacrifício dos animais. E aqui nós vemos em Apocalipse falando que as almas daqueles que morreram pelo testemunho, eles estão debaixo do altar, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho. Ou seja, em outras palavras, esses que se sacrificaram a si mesmos como o cordeiro de Deus, como aquele cordeiro antigamente que era imolado e seu sangue ia para debaixo do altar, eles, como sacrifício, seus sangues também estão debaixo do altar, assim como suas almas estão clamando: ó Deus, até quando o Senhor nos fará vingança? Até quando o Senhor deixará de nos fazer vingança? Ok? Esse sentido, há um sentido de altar, é um sentido, no mesmo altar de antigamente, é um sentido do altar que existe hoje nos céus. Eles estão clamando por justiça, tá bom? Vamos lá. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, tá? Trasladado tem sentido de ser transferido, deslocado para outro lugar, tá? Quem não sabe, Enoque não viu a morte, ele caminhou com Deus e Deus o tomou para si, beleza? Não foi achado porque Deus trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, isso aqui é muito icônico também, né? Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, tá? Então, nossa esperança é que Deus nos dê galardão. Deus colocou o interesse no homem. Às vezes a gente pensa, né, que é errado servir a Deus por interesse. Não, é super certo, tá? Você tem que estar prestando atenção na sua recompensa. Porque se não houver uma recompensa, por que seguir? Bom, 7. Pela fé, Noé divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa,
pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Perceba, Deus pede para que Noé faça uma arca. Noé é testado nesse ponto, de se fazer uma arca ou não, porque era uma loucura, no tempo onde havia uma abóbada terrestre, né? Não havia chuvas, tá? E havia as comportas dos céus e de baixo, né? Do abismo, elas estavam fechadas, tá? E havia uma abóbada, que era essa abóbada? Ela irrigava a terra, ela molhava toda a terra, ela mantinha úmida, tá? Então, se fazia um barco para se passar por um dilúvio, parecia loucura, tá? Então, Deus testa Noé, prova Noé, para que se faça um barco. Como Noé teve fé em Deus e fez esse barco, a casa dele foi salva. E a partir de Noé, se criou toda uma nova humanidade, tá? Porque a Bíblia fala que Noé era reto e justo, mas quando nós analisamos essa palavra do hebraico, reto quer dizer era alguém íntegro geneticamente. Após a queda dos anjos caídos, houve uma promiscuidade sexual muito grande, e ali houve uma troca de genes, houve uma poluição dos genes, tá? E aí o que aconteceu? A família de Noé se manteve intacta a tudo isso. Então Deus criou uma prole genética através de Noé, tá? Mas não testou pela fé. E logo ali também, em Noé, nós vemos que essa arca, ela representa Cristo. Tá? Então Noé entra pela única porta, pelo único caminho, entra pela porta estreita. Ele e a família deles entram na arca. E perceba que no final quem fecha a porta ela é fechada por fora, tá? Então quem abre a porta da salvação e quem fecha a porta da salvação é Deus, e a salvação é Cristo. Beleza? Se você quiser anotar aí também isso aí. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia, tá? É um chamado celestial na terra, assim como Abraão também. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Pela fé, 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com eles a mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí a profissão aí, ó, arquiteto e engenheiro já existia, tá? Foi Deus que criou, ele já era e sempre é e sempre foi, sempre será, né? 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Gente, perceba, gente, que algo muito interessante aqui, quero que você preste bastante atenção. Em todos esses homens, e também o que acontece conosco hoje. Todos esses homens foram provados em circunstâncias que se pareciam, aos olhos da humanidade, impossíveis, tá? Então, Noé é chamado a construir uma arca, um tempo totalmente onde não se via aquele tipo de coisa. Abraão ouve uma voz e é chamado para ir para um lugar que ele nunca viu. Sara, uma mulher com a idade super avançada, é chamada para ter um filho, tá? E perceba que todos eles, ao praticarem o verso 1 aqui, a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, tá? E a convicção dos fatos que não se veem, todos eles praticando isso, eles obtêm uma recompensa de Deus. E através dessa recompensa, eles abençoam não só ele, mas as gerações futuras. Então perceba, não é pela sua obediência, ele dá continuidade à geração humana. Abraão, quando é chamado para uma terra, tá? Ele peregrina, ele não acha essa terra, porque é uma terra celestial, tá? É uma nação celestial. Sara, quando fala que vai ser mãe de multidões, tá? Mãe de filhos e filhas, ela obedece, é dada a ela Isaac, mas ao mesmo tempo é dado também toda uma promessa de uma nação celestial, uma nação que é incontável como as estrelas do céu e incontável como a areia do mar, tá? A areia do mar representa a areia da terra de Israel e os céus representam nós gentios, tá bom? Então, o que acontece? Através de todos esses testes, quando eles são aprovados, esses testes geram bênçãos que são obtidas através da fé. Ok? Deu para entender? Vamos lá, prosseguindo. Por isso também, a 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vai falar, Israel, mas você está se contradizendo ao que você disse.
agora há pouco. Não. Quando esse sentido de todos eles morreram na fé, é o mesmo sentido quando o apóstolo Paulo fala: acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, todos eles morreram guardando a fé que possuíam. E quando fala que eles deram um tchau, tá? Tchauzinho para as promessas, acenaram, saudando e confessando que eram estrangeiros, eles estão falando o quê? Que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Logo, essas promessas não podem ter somente um cunho material e terreno. Essas promessas são para a eternidade. Ainda que eu não possa vê-las aqui, eu entendo que na eternidade elas são futuras. E eu, passageiro, peregrino nessa terra, não vou as encontrar aqui, mas vou as encontrar na eternidade. Bom, esse é o sentido. Porque, 14, os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, perceba, gente. Anote aí, gente, a referência em Hebreus, capítulo 11, verso 16, a referência de Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao 26, e Romanos, capítulo 8, verso 18. Hebreus 11, 24 e 26, Romanos, capítulo 8, 18. Tá? Vou ler aqui. Falando de Moisés, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, tá? Vitupério é vergonha. O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, tá? Então, o que acontece? Moisés legitimamente tinha o direito de ser rei, tá? De suceder ao trono também. Então, Moisés, ele prefere sofrer com o povo de Deus porque ele tinha esperança nas maiores riquezas espirituais, tá? Tá falando aqui, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, tal, porque tinha visto a recompensa. Tudo está baseado na recompensa. Que recompensa que eu terei após essa terra, tá? Assim também como Paulo fala, né, que o peso dessas aflições terrenas, elas não se comparam com o peso de glória em que nós há de ser revelado, tá? Então aqui quando fala, mas agora, aspira uma pátria superior, isto é celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, ou seja, através de todos esses testes, através de todas essas aprovações desses homens de Deus, que optaram muito mais a pátria celestial do que a terrena, Deus pode sim dar uma casa para eles, porque eles foram aprovados ao teste, tá bom? Receba lá em João, né? Jesus fala, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Ou preparar-vos um lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, tá? Então, através da fé, nós possuímos essa morada celestial. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Novamente, gente, presta atenção. Abraão tem um filho de uma mulher com o ventre amortecido, e esse mesmo Deus que promete a Abraão um filho é o mesmo Deus que manda Abraão matar seu filho. Se coloque no lugar. Você queria muito um filho, você é estéril, você e sua esposa, vocês não podem ter filhos, de repente Deus te dá um filho, e esse mesmo Deus que te deu um filho pede para que seu filho morra. E pior, é que você mate o seu próprio filho. Tá? Então, o que Deus estava falando com Abraão? Será que ele realmente é alguém que é digno de herdar toda uma herança celestial, uma herança terrena com os judeus e uma herança celestial com os gentios, tá? Que herdam pela fé, assim também como os judeus são pela fé, tá? Então, é isso. Deus sempre te dá testes em situações na sua vida para que ele possa te entregar uma recompensa superior. Ok? É igual um testemunho meu na PF, Deus falou, vou te colocar lá, tal, estudei aquilo tudo, tal, e hoje Deus vem falando comigo, eu vou te levar para você pregar para uma autoridade lá dentro, tal, uma autoridade muito alta, tal. Então, eu fui fiel no pouco, no Pará, fiquei 4 anos lá sofrendo demais,
tá estudando, fiz várias coisas e buscando, e aí Deus vai e me promete agora coisas superiores, ou seja, Deus me faz uma promessa terrena, tá? Que eu vou ocupar um cargo público, e logo depois eu entendo meu significado espiritual dentro dessa promessa, beleza? Então, o que acontece com Abraão, perdão. Deus testa Abraão, e a partir daquele teste, como ele é aprovado, daquela criança, sai toda uma geração, beleza? Vamos lá. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, tá? Aqui nós temos a figura de Cristo também, se você quiser anotar, ok? Deus dando o seu unigênito, assim como Abraão dando o seu unigênito, tá? Mas Deus sacrificando o seu unigênito. Vamos lá. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Novamente, José, tu vai para uma terra diferente da tua. Tu vai aguentar sofrer lá? Tu vai aguentar viver lá? Senhor, eu vou. Passei 13 anos na prisão, mas eu estou aqui para te servir. Da mesma forma como você suportou isso tudo, eu trago sua nação para um lugar onde mana leite e mel, que na época era o Egito, que não passava fome, e a partir de ti, também, dessa tua lembrança, eu vou libertar todo o povo de Israel, tá? Então nós vemos aqui promessas tremendas. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, tá? Se Moisés se entrega à morte, tá? E a mãe dele se amedronta com o decreto, Moisés morre e todo o seu povo. Já que Moisés, através da fé, não morre, através da fé dos pais não morre, logo o seu povo também não morre, seu povo é resgatado do Egito. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como eu falei, né? Ou, em outras palavras, sucessor do trono, rei também, junto a Ramsés. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível, tá? Então, Moisés não temeu a morte pela segunda vez, sendo testado no teste da morte. Porque se ele ficasse, ele matou o egípcio. Logo, se ele ficasse, ele seria morto também por Faraó. Como ele não temeu a morte, ele libertou o seu povo da morte. Beleza? 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as praias de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Quem não sabe, Jesus veio da descendência dessa prostituta, tá? Raabe. Os religiosos aí tremem na base. 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência de fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, tá? Tá falando aqui da Sunamita, de outras mulheres, tá? Que pela fé os seus filhos reviveram, tá? Se quiser anotar aí a referência no verso 35 aí de 1 Reis 17. Tem algo bem interessante aqui a ser falado, agora lembrei. Anote a referência aí, gente, de Apocalipse, além de 1 Reis 17, a referência de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Tá? Então, o que nos diz aqui no 11:35 aqui de Hebreus ainda? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Tá? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Gente, o que seria uma superior ressurreição? O que nós temos que entender é que o reino ele é dividido por mérito, por merecimento. Tá? Deus é justo. Assim como no inferno também há uma diferenciação, né, de punição, a gente vê, né? Então, o que acontece?
O que seria uma superior ressurreição? Está falando aqui, né, no verso 35. Na parte B, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Nós vemos na Idade Média a Igreja Católica perseguindo muita gente, tá? Nós vemos antigamente também, como eu falei no Coliseu, né, os cristãos servindo de espetáculo, tá? De atração para aqueles que os assistiam. E essas pessoas, muitas das vezes, cristãos, eles poderiam ser resgatados, mas eles preferiram não ser resgatados, eles preferiram ser torturados, preferiram morrer, assim como Pedro, que falou que eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, que me crucifica de cabeça para baixo. Bartolomeu foi escalpelado, na verdade, desculpe, a pele dele foi retirada, foi arrastado. Tiago foi traspassado por uma espada. Outros foram colocados na panela de óleo quente, tá? Então, nós vemos muitos homens de Deus morrendo de formas trágicas e que, de alguma forma, poderiam ser libertos, tá? Então, eles todos estavam pensando em uma superior ressurreição. Agora, o que é essa superior ressurreição? E aqui, em Apocalipse 24, né, nós vemos, né? Vou ler para vocês. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi, preste atenção, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal deles em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses são os vencedores. Ou seja, quem morre na condição de vencedor, assim como os mártires, eles vão direto para o trono, tá? Os mártires ficam embaixo do trono clamando, os que morrem na condição de vencedores, eles estão no trono de Deus, aguardando, tá? E qual é a diferença dos que estão como vencedores, tá? Que é sinônimo dos que estão no trono, e os demais? A diferença é que esses vencedores, eles reinarão com Cristo. Os que não reinam com Cristo, logo estarão, né? A Bíblia fala que Cristo vai ter um reinado milenar, tá? E vão haver as nações da terra, normalmente, né? Os sobreviventes da grande luta vão estar ali reinando, tal. Alguns cristãos, só que os cristãos que não se adequaram ao homem perfeito em Cristo, tá? Que são esses vencedores, eles serão castigados, tá? E a Bíblia vai nos contar várias parábolas sobre isso, tá? Fala que acerta-te com teu irmão no caminho, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz o coloque na prisão e vocês paguem até o último centil ali, tá? Então, o que acontece? E fala que você entrega os verdugos, tá? Que são torturadores. Também fala daquele servo que foi deixado para cuidar dos seus irmãos, ele espancava, bebia e batia nos seus irmãos. Fala que aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, esse tomará mais açoite do que aquele que não sabia a vontade do seu Senhor, tá? Então, ocorrem níveis de punição até durante esse reinado de 1000 anos de Cristo. Então, o que seria essa superior ressurreição? Seria eu dar a minha vida por Cristo, ser um mártir, sendo um vencedor também, existem outras formas de ser vencedor, tá? E assim estar diante do trono e obter uma superior ressurreição, governar sobre cidades, tá? Ser por sobre cidades. Você imagina, gente, você acha que o apóstolo Paulo, você acha que um Billy Graham, ele vai ser comparado a alguém que se professa cristão nominalmente, mas vive uma vida entre pecado e santidade, e ele não consegue vencer os seus pecados, né? Ele vive sempre nessa berlinda, e ele morre. Você acha que quem vai ter mais galardão? Você acha que Moisés lutou por qual recompensa? Nós temos que parar de ser inocentes e achar que a salvação é um objetivo. A salvação, ela é um presente, tá? Ela não é um objetivo. O reino, sim, é um objetivo. Uma superior ressurreição, isso sim é um objetivo, tá bom? Vamos lá, só ler até o 12 aqui que a gente para por hoje. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Aqui nós temos também nesse último verso, só para a gente terminar,
um contraste muito grande com a teologia da prosperidade que foi inserida no nosso meio através de Kennedy Reagan, até um pouco Benny Hinn também, que todo cristão deve ser próspero, que todo cristão deve viver abastado, tá? Isso é uma doutrina completamente diferente da Bíblia. A Bíblia, como eu vou falar na aula que vem, ela nos prega ela nos prega o contentamento, ok? Contentamento com o que nós temos. Agora, há um ministério, né? Há um dom para ser rico, há um dom também para se manter normal. E nós vemos que tanto o pobre quanto o rico, os dois provêm de Deus, tá? Nós vemos lá Ruth e Noemi, eram mulheres de Deus, tá? Não eram ricas. Nós vemos Boaz, igualmente, era um homem de Deus e rico, tá? Então, a riqueza não quer dizer que Deus está com você ou não, né? Vamos dizer assim, no cenário, né? Não quer dizer que você está sendo abençoado por Deus, nem a pobreza quer dizer que você está sendo amaldiçoado por Deus, tá? São dois aspectos diferentes, são dois lugares diferentes, e não significam necessariamente o seu apoio ou sua ausência de Deus, tá? Então, gente, beleza? Essa é a aula de hoje. Puder abrir nossas câmeras aí no finalzinho. Beleza, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer. Eu sei, gente, eu sei que tá complexo, eu sei que tá bravo. Mas deu para entender? Ficou alguma dúvida, alguma dívida? Alguma dúvida, galera? Tem aí, nós temos aí 3 minutinhos, 4. Rafael falou que tá com dúvida, Rafael? Deu um legalzinho aí. Acho que ninguém ficou com dúvida, não. Ninguém tá falando nada aqui. Tô observando. Beleza, pessoal. Se vocês quiserem que eu repita alguma referência, vocês me falem, tá? Beleza? E é isso aí, galera. A aula que vem é o 12 e termina, se não me engano, no 13, Hebreus. Estamos pertinho de terminar. E no finalzinho nós vamos ter os certificados aí, beleza? Então, não deixem de comparecer às aulas. Ah, Rafael botou aqui, não estou com dúvida, não. Tá tudo certo, foi uma benção. Glória a Deus, Rafael. Deus é bom. E aí, nós vamos ter o certificado aí no final das aulas, tá? E agradeço a todo mundo aí pela perseverança, em estar assistindo, em estar crescendo em Deus aí, beleza? E é isso aí, gente. Vamos só fazer aquela fotinha de sempre. Se você puder abrir sua câmera aí, pra gente bater aquela fotinha, beleza? Né, Lohane colocou aqui uma mãozinha de oração também, glória a Deus. Vamos lá, vamos bater aquela fotinha lá legal pra gente. No 3, hein? Vai dar uma atrasadinha aqui, né? Mas vou manter a cara aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Valeu, galera. Muito obrigado, beleza? Fiquem na paz do Senhor. Comente lá no grupo da igreja. Fala que a aula foi boa, que não foi. Coloque lá o que você aprendeu, beleza? E tamo junto, gente. Um abraço aí. Fique na paz. Valeu, galera.